Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestada muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem. Separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Tragam mais uma vasilha, disse ela a um dos seus filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Aleluia. Você e os teus filhos poderão viver daquilo que ainda vai sobrar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: o azeite era algo muito caro naquela época. Então, para quem tinha, como ela disse, um pouquinho de azeite, era tudo que ela tinha naquele momento. Mas depois, ela tinha muito azeite. E a gente começa a entender a profundidade dessa palavra. Porque quando a gente vê que essa mulher estava ali sendo afrontada por credores, preocupada que os teus filhos seriam levados como escravos. Ela foi a um homem de Deus, ela foi a um profeta daquela época. E aí, o que o profeta fala para ela? Tá tudo bem, fica tranquila, que já já eu vou mandar o dinheiro, os seus filhos estarão em segurança. Não, fica tranquila, que tudo vai dar certo, sabe? Fica lá sentadinha de braço cruzado. Não, ele dá uma ordem para ela. Vá, pegue as vasilhas dos seus vizinhos, dos seus amigos, tragam o máximo que você puder de vasilhas e comece a derramar aquilo que você tem. Gente, quando você começa a entender a lógica, o contexto que essa palavra está inserida, era algo muito difícil para uma viúva, sem renda, ainda desperdiçar e jogar fora talvez o pouco do azeite que ela tinha. Mas ela agiu em fé. E aí quando eu estava lendo isso, me veio assim, de repente, algumas mulheres da nossa geração, 2024, que de repente chega para Deus com um problema e fala assim: Senhor, me dá um socorro, resolve aqui essa situação para mim, fala para mim como é que eu devo fazer para resolver este problema. E aí o Senhor nos dá uma direção, porque Ele sempre vai nos dar uma direção. E talvez nós recebêssemos uma direção dessa: vá lá, pegue as vasilhas com as suas vizinhas, com os seus amigos, com os seus vizinhos, e derrame aquele pouco que você tem. Gente, eu consigo ver algumas mulheres saindo de perto desse profeta, resmungando e dizendo assim: não, acha que isso tem solução? Vou pegar a vasilha do vizinho, vasilhas vazias. Se ele mandasse pelo menos eu ir no meu vizinho e pedir um dinheirinho emprestado. Se ele mandasse pelo menos eu ir no meu vizinho e pedir algo de valor. Mas ele está me mandando ir no meu vizinho e pedir vasilhas vazias. Que profeta louco é esse? Eu estou errada, gente? Eu falei das mulheres, né? Mas tem homens que fariam do mesmo jeito. Reclamariam, porque afinal de contas não falou o que eu gostaria de ouvir. Eu queria a solução dos meus problemas e você não me deu, homem de Deus. Mas essa mulher, ela nos ensina que quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, que nós temos um Senhor, nós temos um pastor, nós temos uma autoridade sobre as nossas vidas, não é tempo de resmungar ou responder, é tempo de obedecer. E foi isso que ela fez. Ela saiu de lá mesmo sem entender o que iria acontecer, mas mandou os seus filhos irem buscar as vasilhas nos vizinhos. E eu acho poderoso quando a gente entende. Milagre é a resposta de Deus para um posicionamento humano.
Deus está pronto para fazer milagres para mim e para você. Deus tem interesse de derramar milagres na nossa vida, de trazer respostas para nós. Mas muitas vezes nós não nos posicionamos como devemos. Então nós precisamos entender que milagre é a resposta de Deus para um posicionamento humano. Quem me ensinou isso foi o nosso querido pastor lá de Fortaleza, João Vitor Caminha, que eu amo de paixão. Eu aprendi tanto com ele, com essa ministração também. Porque é tão importante a gente entender que Deus está pronto para fazer. Mas será que nós estamos prontos para obedecer? Será que a gente está disponível para ouvir a voz de Deus e obedecê-lo? A sua obediência em direção a Deus é uma resposta de fé. Diante de uma direção dessa que essa mulher recebeu, ela poderia ter outros caminhos a seguir. Mas ela escolheu se posicionar e fazer exatamente o que o profeta mandou ela fazer. Então é uma resposta de fé. E olha o que está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A sua fé não é em vão. A sua busca não é em vão. Diana, você está falando isso, mas você não tem noção que eu tenho enfrentado. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado o Senhor, mas eu tenho enfrentado dificuldades tão tremendas. Mas eu quero te dizer, fica um pouco mais. Confia um pouco mais. Ora um pouco mais. Espera nele um pouco mais. Obedece a Ele. A gente nunca perde quando a gente obedece o Senhor. Eu já vivi situações na minha vida tão delicadas, e que de repente eu estava ali orando para que Deus mudasse uma circunstância. E Deus não mudou aquela circunstância, mas Deus fez um milagre, porque Deus mudou o meu coração. E o Senhor está sempre disponível para mudar as circunstâncias que nós estamos vivendo, ou externa ou interna. Lança fora talvez as tuas dores internas. E talvez porque você está tão pesado com as suas dores, com os seus traumas, com as suas angústias, você não consegue deixar a fé crescer em você. Você não consegue deixar essa fé prosperar em você. A Bíblia nos ensina que nós precisamos desenvolver a nossa fé em todo tempo. Não é só hoje. Não é só amanhã. Eu tenho alguns anos de convertida. Não foi quando eu ergui a mão e recebi Jesus no meu coração. Não. Hoje o Senhor me fala: Diana, filha querida, desenvolva mais a sua fé. Creia mais um pouco. Para você parece tão impossível a situação mudar. Para você parece tão impossível as coisas saírem deste lugar que estão. Mas quando a gente crê, a gente move o céu. Quando a gente se posiciona em Deus, com a nossa fé firme nele, Ele se move em nosso favor. Nós temos uma frase na igreja que a gente sempre fala: Deus se move com aqueles que se movem. Olha o que está em 2 Reis 4:2, a conversa do profeta com a mulher. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. E a primeira resposta dela qual foi, gente? Não tenho nada. Não tenho nada. Mas aí ela completa: eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Talvez você está lamentando, você está chorando, você está sofrendo, porque você está só no pedacinho do início dessa frase. Eu não tenho nada. Eu não tenho força, eu não tenho fé, eu não tenho mais esperança. Eu não tenho talvez mais alegria. Eu não tenho mais paz. Eu não tenho mais ânimo para crer. Eu não tenho mais vigor. O que é que você está dizendo para você que você não tem? E você tem acreditado nessa inverdade? Porque a frase continua e diz assim: exceto uma vasilha de azeite. Aonde estão as nossas vasilhas de azeites? Talvez desprezadas em casa.
Talvez a gente olhe para elas e ache que ali não tem a resposta que eu preciso. Talvez a gente olhe para aquilo que está na nossa mão e acha pequeno demais. Talvez a gente tenha realmente reclamado, murmurado, não agido em fé, porque a gente já entregou e diz que não vai ter solução a este problema. O que você tem enfrentado, meu querido? O que você tem lutado, minha irmã? Deixa eu te dizer, existe mais do Senhor para cada um de nós. Existe milagre de Deus para cada um de nós. Mas Deus não vai investir aonde eu e você não investimos. Se a gente desprezar o nosso relacionamento com Ele, se a gente não agir em fé, não tem como a gente alcançar o milagre. Porque para que o céu se mova, Ele está esperando a manifestação dos filhos. A manifestação dos filhos, o posicionamento dos filhos. E aí Ele vai vir e vai fazer o milagre dele. Mas o que é interessante, essa mulher mesmo respondendo para ele, eu tenho só uma vasilha, com pouco azeite. E ele fala, vai lá e derrama esse azeite. Que medo, né? Mas eu vou derramar a única coisa que eu tenho. Eu vou lançar, abrir mão. Talvez aquilo ali que ainda é a minha esperança. Mas te dizer uma coisa. Obedeça ao Senhor. E derrame aquilo que você precisa derramar. Porque enquanto aquela mulher derramava aquele azeite nas vasilhas, o azeite não foi multiplicado dentro da vasilha que estava na mão dela. O azeite não foi multiplicado nas vasilhas que estavam vazias, mas o azeite foi multiplicado pela obediência dela enquanto ela derramava o azeite. Enquanto ela derramava o azeite. E o Senhor está nos dizendo essa noite, existe milagre poderoso para aqueles que obedecem. Existem milagres do céu extraordinários diante da postura, de um posicionamento de um filho de Deus. Com ousadia, derrame aquilo que o Senhor está te chamando a derramar. E creia que Ele vai fazer o milagre acontecer. E sabe mais, gente? Pode ser que o milagre de alguém esteja em você. E quando a gente retém, quando a gente não derrama, a gente está impedindo a multiplicação de Deus não só na nossa vida, mas também na vida do nosso irmão. Então nós precisamos estar atentos para aquilo que o céu está fazendo, para aquilo que o céu está se movendo e está nos dando direção. É engraçado que quando a gente olha para as vasilhas, a gente entende que tem a multiplicação, mas também teve a limitação. E deixa eu te dizer uma coisa, nós habitamos num mundo de rede social. Habitamos num mundo de individualismo. E as frases poderosas são: que você seja feliz é o que interessa. Faça do seu jeito, da sua forma. O importante é você. O importante é a sua alegria. O importante é a sua realização pessoal. Se o restante não está feliz, problema deles. E a gente vai fingindo que não se contamina com esse discurso mundano. Mas a gente vai se contaminando. Porque amizade dá trabalho. Estar junto dá trabalho. Abrir a porta da nossa casa dá trabalho. Receber o outro, ouvir o outro, dá trabalho. Mas deixa eu te contar uma coisa. O poder da igreja está na comunhão. O poder da igreja está no relacionamento. Por isso que nós, como casa de oração, estamos aqui incentivando todo mundo, ter um GC, ter um grupo de discipulado, ter uma mesa de discipulado, fazer o curso Mulher Única, fazer o curso Aliança, estar em uma mesa, porque quando você está numa mesa, ali existe cura, ali existe transformação, ali existe o liberar do nosso coração, que muitas vezes a gente não consegue ter este momento aqui num culto. Porque aqui nós estamos juntos em comunidade para adorar ao Senhor, para receber também um refrigério no nosso coração. Então nós precisamos querer estar juntos em comunhão. E eu acho interessante porque o mundo que habitamos, ele está gerando uma individualidade. Fica só no celular mesmo, conversa só pelo Instagram,
Conversa só pelo WhatsApp, é mais fácil. Hoje quando você liga para alguém, a pessoa até assusta, né? Porque é tudo pelo WhatsApp. E a gente sabe que os tempos estão acelerados, que os dias são corridos, mas nós precisamos trabalhar para termos o que, gente? Relacionamentos. E não significa que relacionamentos são perfeitos. Relacionamentos não são perfeitos porque eu e você não somos perfeitos. Mas existem relacionamentos saudáveis. Saudáveis. Quando alguém fala assim, eu não quero me envolver com a igreja, porque na igreja sempre tem um problema. Aí eu respondo assim, E me conta aqui, lá na sua casa também tem? Entre você e seus irmãos? Né? Muitas vezes você fica bravinha com seu marido, fica chateada com alguma coisa que aconteceu. É um lugar de ser humano. Aqui também é assim. No seu trabalho também é assim. Você vai se deparar com alguma coisa que você não gosta. Mas esse não é o nosso fator decisivo para convivermos em comunidade ou não, para ter amizade ou não, porque a mesma forma que pessoas muitas vezes machucam, pessoas também curam, saram, transformam. E eu acho interessante porque o Eliseu fala assim, vai lá nos seus vizinhos. Ele estava dizendo, vai lá nos seus amigos, vai lá nas pessoas que sabem da tua dor, e peça para essas pessoas as vasilhas. E os filhos obedeceram e foram até lá. E trouxeram algumas vasilhas. Enquanto tinha vasilhas vazias, o óleo foi rendendo e foram enchendo as vasilhas. Mas ela começou a ver um milagre tão poderoso que ela disse o quê? Mais vasilhas, por favor. É como se ela dissesse, como é bom ter amigos que me emprestaram vasilhas. Como é bom ter relacionamentos saudáveis que me socorrem no dia da angústia. E aí os filhos falaram assim, não, mas acabaram as vasilhas. Então a gente tem que entender que quando a gente olha para esse texto e fala de vasilhas, nós precisamos pensar, será que as vasilhas que eu estou recebendo, elas estão multiplicando ou elas são o meu nível de limitação? Porque ela poderia ter ganhado ainda mais óleo do Senhor, poderia ter enchido mais vasilhas, e o óleo parou de jorrar quando acabaram as vasilhas. Então nós precisamos ter comunhão saudável, nós precisamos ter conexões, nós precisamos amar mais o outro, precisamos aprender a pedir mais perdão. Sabe, muitas vezes relacionamentos se quebram porque as pessoas não sabem pedir perdão, não sabem realmente colocar ali, desculpa, eu errei, esse dia eu não estava muito legal, me perdoa. E a gente também ser manso e humilde de coração, de perdoar e amar. Sabe o que é interessante, gente? Que a Bíblia nos garante que todas as vasilhas foram cheias até a borda. Deus nunca vai desperdiçar nada. Diana, mas era super abundante, podia derramar. Não, o nosso Deus não é um Deus de desperdício. Ele é um Deus de fartura. Ele é um Deus de cura, de transformação. Mas Ele não é um Deus de desperdício. Ele fala, eu só colocarei vinho novo em odres novos, porque se eu colocar vinho novo em odres velhos, vão se quebrar e vão se perder, então eu não coloco. Quando Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, Ele saciou toda uma multidão, e a palavra da Bíblia diz assim, comeram todos à vontade, comeram todos, em outras traduções, até se saciarem. E depois Ele fala para os discípulos, vão lá e pegue tudo o que sobrou. E sobraram 12 cestos. Nada com o Senhor é para desperdiçar. Ele sempre vai nos dar na medida certa. Mas deixa eu te contar uma coisa. Muitas vezes, o nosso óleo, sabe, está tão poderoso, a gente está achando que está tão bem na fita, que não tem espaço para o óleo de Jesus entrar. Então Deus não pode também encher óleos que acha que já está dando conta. Encher vasilhas de óleo que já acha que está bom. O que é isso, Diana? Eu preciso aprender a me esvaziar todos os dias. Gente, o que é orar? O que é ter tempo com Deus? É a gente saber se humilhar com Ele. Sabe? Chegar para Ele e falar, Senhor, me esvazia de mim mesmo. Me esvazia dos meus achômetros, da minha justiça própria, das minhas razões, que muitas vezes massacra o outro, machuca o outro. Me esvazia, Senhor. Me esvazia, para que eu possa ser uma vasilha pronta para receber o seu óleo novo,
o seu óleo poderoso, a sua unção. Da mesma forma como nós precisamos ser odres novos para receber o vinho novo do Senhor. É tão lindo, tem uma frase do meu pastor de Fortaleza que ele diz assim: o poder não está em quem ora, mas está em quem responde. A gente olha tanto para a gente, tanto para o nosso umbigo, para o nosso querer, para as nossas vaidades, para a nossa justiça própria, que muitas vezes a gente acha que não precisa nem orar. Ah, Deus já sabe o que eu preciso. Faz, Deus. Deus me serve, tem que me servir. Oh, gente, como nós precisamos inverter os nossos valores. Como nós precisamos nos humilhar mais na presença dEle, nos quebrantar mais, pedir perdão a Ele, para que aí sim, diante da minha genuína oração, Ele possa vir e responder da forma dEle, do jeito dEle, na autoridade, no tempo dEle. Oh, eu amo dizer isso para mim. Quando eu oro, quando eu quero ficar angustiada, que alguma coisa não está acontecendo, eu falo: Senhor, o que está faltando? O que está faltando para o teu milagre? Rasgando aqui meu coração. E aí muitas vezes eu falo: Senhor, o que está acontecendo? Me socorre. Aí o Senhor me leva lá para Atos 2. Que o próprio Jesus conversando com seus discípulos. E Jesus estava voltando aos céus. Já tinha ressuscitado, já tinha feito ali o que precisava ser feito. E ele estava voltando ao Pai. E os discípulos vão lá e perguntam a ele, falam: Jesus, quando é que você vai voltar para nos salvar? Quando é que vai ter esse casamento de Jesus com a noiva? E Jesus olha para eles e fala: não cabe ao homem saber o tempo. Isso está no poder do nosso Deus. E quantas pessoas já se desviaram, se entristeceram, foram embora de igreja, foram embora do relacionamento íntimo com Deus, porque não fez no meu tempo, tá? Não fez do meu tempo, eu não espero mais não. Agora eu vou fazer do meu jeito. Só que esse fazer do meu jeito tem frutos. E geralmente 99,9% mais 999 não é bom o fruto. Agora quando a gente se humilha, a gente vai para o Senhor, a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente se posiciona onde Ele quer, existe milagre para nós. E eu não estou falando aqui que é utopia, que viver com Cristo é uma vida de lindamente, de prazer, de glória, de paz. Não. Porque a Bíblia nos garante que tem os dias maus. E o próprio Jesus falou: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Mas eu estou dizendo que muitas vezes o único lugar que eu e você precisamos estar é nos pés de Jesus. Em obediência. No dia mau, no dia mau. Mas ali nós somos consolados, amados, amparados. E eu amo, quando eu estou vivendo essas circunstâncias, eu dizer para o Senhor: eu sei que eu posso confiar em Ti. Hoje parece não fazer sentido. Hoje está difícil demais, Jesus. Mas eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei que Tu tens autoridade sobre todas as coisas. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle de nada. Eu sei que o Senhor olha para mim e me ama. E que o Senhor trabalha em meu favor. E eu começo a dizer a verdade de Cristo para mim. E é isso que me põe em pé. É isso que me coloca de pé em todo o tempo. Para que a gente viva e viva cada dia mais. Como? Apaixonados e quebrantados por Ele. Muitas vezes, gente, a gente está recebendo os problemas, as circunstâncias e rejeitando o Senhor. Ah, você não fez mesmo? Minha vida é isso. Tem que aceitar do jeito que está. Pastora Vânia tem uma frase antiga aqui que a gente sempre usa: não reclame daquilo que você tolera. Você acha que você merece essa circunstância? Você acha que você merece essa situação delicada? Essa escassez, eu não estou falando só escassez financeira, mas eu estou falando escassez emocional, espiritual. Não. Pode ser que hoje esteja difícil, mas vamos lá, ora mais. Sabe, se quebrante mais e receba aquilo que Deus tem, de refrigério, de renovo e de poder. Tem uma frase do meu querido amigo André Vitor que ele falou esses dias e eu, é isso mesmo, coloquei até aqui. Quando você aceita o que você não merece, você passa a merecer. Gente,
O que nós estamos recebendo? O que nós estamos achando que a gente merece? É qualquer lixo que o mundo está nos dando? É qualquer engano? É qualquer cegueira? Não! Se ame, se valorize, saiba quem você é em Cristo Jesus. E quando a gente se ama, quando a gente se valoriza e quando a gente sabe quem nós somos em Cristo Jesus, não, aqui não. Aqui não. Não, eu não recebo isso na minha vida. Eu não aceito essa circunstância. Essa não é a minha verdade. E é lindo, gente, que quando a gente se posiciona em Deus, Deus vem caminhando conosco, nos dando novas oportunidades, nos dando refrigério, nos dando esperança, sabe? Brilha a luz de Cristo onde só tinha escuridão. Olha o que está aqui em Tiago 2,26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. E eu vim aqui hoje para te dar uma boa notícia. O Senhor está pronto para distribuir, para prover nas nossas vidas, sabe? O milagre que a gente precisa. Para quê? Para a gente tirar a força do credor. Para a gente pegar aquilo que o Senhor está nos entregando e quitar as nossas dívidas e tirar a força de quem está batendo na nossa porta querendo levar os nossos filhos. Tira a força do credor. E aí a gente fala isso, o pessoal pensa, nossa, você não tem noção da minha dívida. Então quer dizer que Deus vai mandar o sustento? Eu não estou falando só de vida financeira, não. Eu estou falando aqui que Deus está trazendo respostas e milagres para a sua vida espiritual em primeiro lugar. Espiritual. Porque, gente, vamos falar a verdade aqui. Quando eu estou bem espiritualmente, as demais coisas serão acrescentadas. O milagre financeiro vai chegar, o milagre da saúde vai chegar, o milagre profissional vai chegar. Mas o problema é que eu não quero estar bem espiritualmente com Cristo, mas quero receber as outras coisas. E Deus está nos chamando hoje para a gente tirar a força do credor. Porque foi isso que essa mulher fez. Com um ato de obediência, ela conseguiu o azeite, ela poderia vender o azeite e tirar aquele peso daquela dívida. E salvar a sua casa e a sua família, para que eles não fossem escravos. E aí vamos pensar bem no mundo espiritual. Quantos aqui ainda se veem como escravos, porque ainda não pagaram ali, ainda não quitaram ali a sua conta com o credor? E nós todos temos um credor que bate na nossa porta, que está ao nosso derredor, esperando o momento certo para nos tragar e para nos pegar. E esse credor que continua batendo nas nossas portas, se chama diabo. Ele nunca vai desistir de destruir aquilo que o Senhor tem nos dado. Então nós precisamos estar atentos com aquilo que o Senhor nos entregou. É uma vasilha, é um pouquinho de azeite, mas foi o Senhor que deu. E se você ficar atento sobre isso, se você ver o milagre do Senhor disso, você vai tirar a sua dívida do seu credor. Gente, tem uma frase tão antiga. Não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E talvez a gente chegou aqui em dezembro de 2024 e você está triste, frustrado, porque as coisas não mudaram. Não adianta querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E eu estou falando isso no mundo espiritual. Você orou e não aconteceu? Jejuou e não aconteceu? Vou desistir, não. É um pouco mais. É um pouco mais. Faz um pouco mais do que você fez. Busca um pouco mais do que você buscou. Se quebranta um pouco mais. Espera nele, confia nele. E ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Diz o Senhor. Olha o que está em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele está nos dizendo, eu dei força para vocês. Eu dei um espírito de ousadia, de coragem. Vai, luta mais um pouco. Guerreia mais um pouco. Se posiciona mais um pouco.
Gente, quando eu falo que nós temos um credor, eu vou lá para o Novo Testamento. Jesus, quando ele estava sendo crucificado naquela cruz, ele disse: eu estou pegando as dívidas de todos vocês, e juntamente com o corpo dele, as nossas dívidas foram crucificadas naquela cruz. Diana, se isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, por que nós vivemos assim ainda? Porque a gente não crê do nível que deveríamos crer. O problema não está na obra de Jesus. A obra dele já foi consumada. Ele falou: tetelestai, está consumada, a dívida foi paga. E por um sangue muito caro, por um corpo que foi machucado ali naquela cruz. Só que eu e você recebemos isso, mas a gente não consegue viver a esse nível. Como nós precisamos fortalecer a nossa fé? Como nós precisamos alimentar a nossa fé? Porque o credor não pode mais ter força sobre as nossas vidas. Mas essa convicção, essa certeza, esse entendimento não está em nós, está em Cristo. Por isso que eu preciso me alimentar dele. Por isso que eu preciso buscá-lo. Por isso que eu preciso de mais dele, menos de mim. Porque quando eu olho para os meus problemas, para as minhas circunstâncias, é assustador. Mas quando eu olho para Cristo, a esperança vem. Ele fala: é do alto que vem o teu socorro. É do alto. E hoje, como o Senhor colocou essa palavra no meu coração, uma realidade transformada. Gente, se eu pudesse aqui, sabe, eu ia assim, dando uma cutucada em cada um, dizendo assim: vai, acorda, chacoalha, porque é assim que eu estou desde que o Senhor me deu essa palavra. Acorda, chacoalha, faz alguma coisa, porque tem uma realidade agora para você que pode ser transformada. O Senhor vai transformar o nosso amanhã. O Senhor quer operar em 2025, mas Ele quer operar hoje aqui, dia 15 de dezembro de 2024. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. E Ele está nos chamando a esse novo nível de fé. Esse novo nível. E é lindo, gente, porque quando aquela mulher volta para Eliseu e mostra aquelas vasilhas cheias de azeite, ele dá uma direção. Ele fala para ela: vai lá, vende, quita toda a sua dívida e viva bem com os teus filhos. Então a nossa fé, ela pode nos tirar de um lugar de escassez para um lugar de abundância, de fartura. Ela pode nos tirar do lugar da dor, do choro, do lamento e nos colocar num lugar de satisfação em Deus. E não é, gente, simplesmente nas áreas físicas que a gente vê, que a gente pode tocar, né? Eu quero te levar a pensar na sua vida espiritual com Deus. Talvez você chegou até aqui com uma vida escassa, espiritualmente falando. E o Senhor está te chamando: ore mais, busque mais. Por quê? Porque você vai sair da escassez para a abundância. E o que é lindo, gente, é porque esse acesso já foi nos dado. Sabe, uma mesa foi posta para nos receber. Só que só senta na mesa quem quer. A gente tem escolhido as mesas que a gente vai sentar. Porque na mesa tem cura, tem transformação. E eu quero te convidar. Sente na mesa da fé nessa noite. Sente se alimentando dessas verdades. Pastora Vânia ministrou aqui alguns domingos atrás, falando sobre o dom da fé. Como nós precisamos do dom da fé. E com essa fé nós vamos nos posicionando em Deus, com determinação. E o que é melhor, gente, colheremos os frutos. Colheremos os frutos. Existe fruto poderoso para o Senhor derramar sobre nós. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Muitas vezes você está me ouvindo aí e você está dizendo assim: Diana, eu quero tudo isso. É aquele ditado assim, né? A pessoa fala assim: eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer 5 quilos. E eu não consegui emagrecer 5 quilos em 2024. Aí a pergunta que não quer calar é: você quer ou você está precisando?
Porque nós precisamos nos mover. Muitas vezes, eu quero, se acontecer amém, se não acontecer amém também, está tudo bem. Não, se mova, vai atrás, busque o seu milagre. Eu amo aquela mulher que estava sangrando 12 anos, está lá no Novo Testamento, a mulher do fluxo de sangue. E uma mulher que sangrava uma semana, na semana da menstruação das mulheres, ela já não poderia ter contato com as pessoas daquela época. E essa mulher sangrava há 12 anos. 12 anos. Então ela não podia chegar perto. E quando ela foi chegando perto, empurraram ela, incomodaram ela. Ela não pode. Mas eu fico imaginando ela no meio daquela multidão, esticando a mãozinha dela para tocar ali na orla das vestes de Jesus. Por quê, gente? 12 anos sangrando. 12 anos que ela tinha gasto tudo que ela tinha. Porque ela tinha mais uma porção de fé para aquele toque. E com aquele toque Jesus parou e disse: saiu virtude de mim. Quem me tocou? E os discípulos até disseram assim: não, muitos estão te tocando, Jesus. Ele falou: não, alguém me tocou. E aí, parafraseando a versão da Diana, alguém me tocou com uma fé diferente. Alguém me tocou querendo muito milagre. Alguns até me tocam, mas está tudo bem. Não, eu parei. Jesus parou e ficou procurando aquela mulher que estava precisando do seu milagre. E imediatamente ela foi curada. Gente, eu quero te incentivar nessa noite, sim, que você arregace as mangas, que você busque com mais ousadia, com mais fé, o seu milagre. Mas até hoje não aconteceu, amém? Amanhã pode acontecer. Creia que o Senhor está pronto para mudar a sua realidade. Creia que o Senhor está pronto para te mostrar o milagre que Ele tem. Olha o que está em Tiago 2,18. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Eu acho lindo isso, sabe por quê? Porque quando eu converso com a Dila, e a Dila me conta uma obra de fé dela, o milagre que ela alcançou, ela alimenta também a minha fé. Quando eu converso com a Arline, com a Lucimara, quando eu converso com as pessoas, e as pessoas falam da fé, elas estão dizendo para mim: Diana, eu orei um pouco mais, eu busquei um pouco mais, e o meu milagre chegou, e eu estou vivendo o meu milagre, e eu estou usufruindo daquilo que Deus tinha para mim. Ele está dizendo para mim o quê? Cadê sua fé? Eu estou te mostrando as obras, está aqui. Eu criei e estou vendo as obras. Gente, eu estava ouvindo esses dias o pastor Hernani Dias Lopes, se eu não me engano, é isso mesmo? Um senhor, e ele dizendo assim: eu viajo o Brasil todo, o mundo todo pregando, e eu tenho sentido falta do fervor da igreja. Eu tenho sentido falta de pessoas mais quebrantadas, apaixonadas pelo Senhor. E enquanto eu estava fazendo essa palavra, essa frase veio ao meu coração. E eu estou dizendo isso, talvez, não sei se essa seja a sua verdade, mas essa é a minha verdade. Eu posso olhar para Deus e falar: Senhor, até aqui foi bom demais andar contigo, mas eu quero um nível maior de fé. Senhor, eu já vivi experiências tremendas com o Senhor. Eu já vivi histórias lindas com Jesus. Mas eu estou em 2024, já chegando em 2025. E eu quero uma porção nova de fé. Porque eu quero novos milagres. Eu quero minha realidade transformada pelo poder de Jesus na minha vida. Sabe? E cada vez eu falo isso para Cristo, gente, eu consigo perceber o sorriso dele para mim, dizendo: filha, que bom que você não enjoou, que bom que você quer mais fé. Só que tem aquela música bem antiga, vai, a gente fala música antiga, Bruno arrasa. Bruno, vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, o que acontece comigo, Bruno? Tá combinado não, viu, gente? Salva nós. O que acontece?
amo essa canção, porque ela me consola. Cada vez que a minha fé é provada, Obrigada, Jesus. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Oh, Jesus! Montanhas e vales, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. É verdade! E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou me ver rompendo em fé. A cada dia, eu e você podemos viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Oh! Gente, tem um versículo tão poderoso que fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Fala assim comigo: eu sou a igreja. E quando uma porta do inferno quer prevalecer, eu avanço. Não é a porta que avança, sou eu que avanço e digo para ela: sai porta, sai porta. Porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha casa, sobre a minha família. Sai porta, sai pela autoridade do nome de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer. Rompe em fé, rompe em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu amo quando fala: vou plantar e vou colher. Um dia o nosso pastor Marcos Arantes, nosso apóstolo, ele usou uma frase que eu guardei no meu coração, que ele fala: plante, porque as sementes te encontrarão na jornada. Plante, você vai colher. Plante no Senhor, que você vai colher. O Senhor nunca ficará nos devendo nada. Muitas vezes eu e meu esposo, diante de algumas circunstâncias, a gente senta, a gente conversa: vamos tomar essa atitude, vamos fazer isso, vamos ofertar aquilo, vamos fazer isso. E a minha resposta, mesmo de dias difíceis, dias de caos, eu olho para ele e falo: amor, Deus nunca vai ficar nos devendo. Vamos dar, vamos fazer, vamos agir, vamos acontecer, porque Deus nunca ficará nos devendo nada. É para Deus? Pode fazer. É para Deus? Pode perdoar. É para Deus? Pode fazer de novo. Pode fazer de novo. Me veio aqui uma história. Uma vez nós tivemos que ajudar muito um familiar nosso. E depois teve tantas circunstâncias, tantas palavras tão ruins, situações tão delicadas. E a injustiça reinou em nós, principalmente em mim. Eu estava muito sentida, sabe? E aí, diante de uma nova necessidade, o meu marido falou assim: vamos lá, meu amor, vamos lá. E eu confessando para vocês, eu chorei amargamente porque eu não queria ir lá. Eu não queria de novo entrar naquela casa, eu não queria de novo servir aquelas pessoas. Eu não queria. A Diana não queria. Mas eu fui orar.
E quando eu fui orar, o Senhor falou: mais um pouco, filha. Serve mais um pouco, perdoa mais um pouco, ame mais um pouco. E eu lembro que eu entrei nesse carro com ele para ir e eu chorava. Aí ele falava: você quer voltar? Eu falei: não, vamos. É mais um pouco. É mais um pouco. Por quê, gente? Porque eu sou boazinha? Não, eu não queria não. A minha carne é má. Mas eu estava em obediência à vontade de Deus. E pela vontade de Deus, eu fui. E o milagre alcançou aquela casa. Então, que a gente não retenha, que a gente não fique no nosso achômetro, nas nossas vontades. Vale a pena ceder quando é para Deus. Vale a pena ceder quando é para o nome dele ser glorificado. Vale a pena mover em fé. E eu quero já finalizar a ler com vocês o que está em Isaías 45. Ah, gente, isso daqui vai para o meu painel, vai para o meu banheiro. Eu preciso ler isso daqui. Nós estamos encerrando 2024, entrando no novo ano. E eu quero ler com vocês o que está em Isaías 45:1. E isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido. Tem ungido de Jesus aqui hoje à noite? Então aqui ó, seu ungido. Para quem é ungido, toma posse. Cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele, o próprio Deus: irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes. Quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo nome. Oh, gente. Oh, como nós temos um Deus lindo. Eu sou apaixonadinha por Ele. Coisa linda. Sabe, o nosso Deus tem essa palavra para nos mover em fé. Talvez você está olhando para você e é difícil demais. Leia isso, coloque aqui o seu nome. Olha aqui ó, diante de você, João, Pedro, Maria, Renata. Diante de você, eu irei, sabe, paralisar os poderes. Eu abrirei portões. Eu abrirei portões. Eu irei à sua frente, tornarei planos os montes, quebrarei portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Para que tudo isso? Para quê? Para que o meu milagre glorifique o nome dele. Ô gente, tem um sentido maior da gente ter um milagre. Não é satisfazer o nosso ego, não. É para que todos possam ver quem é o Deus que a gente serve. É para que todos possam ver que o Deus que a gente serve nos chama pelo nome e faz milagres poderosos em nosso favor. Pastora Vânia ministrou no último domingo sobre como vai ser a visão da casa de oração para 2025. E ela já divulgou, é o ano da honra. E ela falou aqui uma frase: a honra do Senhor será a nossa cobertura e a nossa plataforma. Então, se nós estamos prontos como igreja, como família apostólica, sabe, de entrarmos em 2025 no ano da honra, nós precisamos ter muita fé para viver esse ano. Nós precisamos ter muita fé para entender que todas as coisas a gente vai poder em Cristo Jesus. Que Ele é maior do que os nossos problemas. Que circunstância nenhuma pode nos parar. Por quê? Porque Ele vai na nossa frente, direitando nossos caminhos. Ele vai pegando da escuridão as riquezas e nos entregando. Ele vai como autoridade máxima e absoluta, trabalhando em nosso favor. Esse é o nosso Deus. E eu quero te pedir para você ficar em pé. E juntos nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Que enquanto eu escrevi essa palavra, o Senhor sussurrou essa canção no meu coração com a seguinte frase: sempre haverá um novo amanhã preparado para mim. Talvez você está confiando em quem você não deve. O centro da nossa fé tem nome: Jesus Cristo.
A Bíblia fala que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Autor e o consumador da nossa fé. Então, olhando para Ele, fitando os nossos olhos nele, eu posso dizer: oh papai, oh meu amado Jesus, eu posso confiar em Ti, porque eu creio que eu me rendendo em Ti, eu me rendendo em Ti, com um coração puro e genuíno, entregue nas Tuas mãos, eu sei que o Senhor está preparando um novo amanhã para mim. Aleluia.